Bom dia, sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles Encarnados e Desencarnados. Alguém aqui pela primeira vez? Não? Todos veteranos? Ótimo, então tá bom. Então vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na manhã de hoje. Agradecendo a espiritualidade da casa que nos ampara e nos assiste. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus, por tudo aquilo que recebemos. Pela casa que nos abriga, pela roupa que vestimos, pelos nossos trabalhos, pela possibilidade de comprar os nossos remédios para as doenças físicas. Muito obrigado, meu Deus. E que todos aqueles que não puderam estar aqui na manhã de hoje, por algum motivo, que recebam essa luz revitalizadora do Cristo, amenizando as dores da alma e da matéria. Graças a Deus, graças a Jesus. E hoje nós estamos aqui com uma estreia internacional, vindo da evangelização lá da turma do Fábio. É o Léo, que vai fazer pela primeira vez o Evangelho. E esse Evangelho de hoje, que é a primeira vez que ele está vindo aqui, é o número 1 de milhares que ele ainda vai fazer. Então, vamos ouvir o Léo. Pode vir, Léo. Bom dia, gente. Estou fazendo aqui meu primeiro evangelho. Eu já agradeço desde já a presença de todos. Agradeço também ao Fábio pela oportunidade e pelos ensinamentos de eu estar aqui. E eu espero que eu consiga passar os ensinamentos de forma leve, que todo mundo aqui saia melhor do que entrou. O tema que eu trouxe hoje para a gente debater é o orgulho e a humildade. E para a gente ter um ponto de partida, eu trouxe um trecho do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, item 11, que começa mais ou menos assim. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem humildade podeis ser caridosos para o vosso próximo? Oh não, porque esse sentimento nivela os homens, diz-lhes que são irmãos, e que se devem se entreajudar e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salvou. Recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos, e por isso, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez 2 espécies de homens? Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuirás nunca as ideias que nascem dos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico! Enquanto dormes sobre os teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos, iguais a ti, estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras, teu orgulho se revolta, bem eu sei. Consentirás em lhe dar a esmola, mas de apertar a mão fraternalmente, jamais. Abre aspas. Que dizes, eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele despojado de ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do senhor e o do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola, que não pedirás um dia aquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas?
Eles não se acabam nesse corpo, envoltório perecível do seu espírito, volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Pensa que a morte não te poupará mais que a um outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode atingir amanhã, hoje, em uma hora. E se tu escondes o teu orgulho, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Bem, esse é um trecho bem puxão de orelha mesmo, e é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né? Será que a gente é tão grande quanto a gente pensa? E bom, a gente lendo um pouco disso, o que a gente pode pegar sobre humildade? A humildade, principalmente, é saber quem a gente é, no sentido de quais são nossas forças, quais são nossas fraquezas, quais foram as nossas vitórias e quais foram as nossas derrotas. É reconhecer os nossos erros também. Por quê? Se a gente não reconhece os nossos erros, a gente não aprende. Se a gente fica sempre, por exemplo, a gente está na escola, quero sempre tirar 10 na prova, sempre tirar o 10, mas eu não estudo, não faço por merecer esse 10. Então, eu sempre vou lá, eu vou errar a mesma questão boba das provas e não vou aprender, não vou tirar o 10, porque eu não estou fazendo por merecer esse 10, não estou, né? E também, principalmente, é saber qual que é o nosso lugar no nosso meio. Por que isso? Vamos colocar como exemplo, comecei a fazer medicina na faculdade. Comecei a fazer a medicina e agora já vou no hospital, já vou falar, não, eu sou médico, eu vou clinicar hoje para você. O pessoal que vai estar lá vai dar risada da sua cara, você está zoando comigo? Você acabou de entrar na faculdade e já quer clinicar? Você tem que ter o processo. Primeiro você entra na faculdade, você estuda os conceitos, você se forma, você faz o mestrado, doutorado, aí sim você pode chegar lá e falar que você que vai clinicar hoje, você que vai ajudar as pessoas. E o que a gente pode entender pelo orgulho? É o contrário, como disse aqui o arqui-inimigo. É o não reconhecimento dessas fraquezas. Se a gente não, como eu disse, a gente não reconhece as nossas fraquezas, a gente não aprende. E isso não faz a gente evoluir. E por que a gente tem que reconhecer as fraquezas? Porque é uma coisa natural nossa. A gente não é perfeito, a gente vai errar. No que a gente erra, a gente reconhece ele e fala, não, está errado isso aqui, vou pensar melhor, vou fazer de outra maneira. Se a gente não reconhece esses erros, essas fraquezas, a gente erra cada vez mais. Então é por isso que o orgulho, ele gera essa excessividade de erros. E esses erros, eles se transformam em culpa, se transformam em remorso, se transformam em medo, paranoia. Por exemplo, Pedrinho. Pedrinho tem a prova mais importante da escola. Aí ele chega com medo assim da prova, sempre só pensando no que se ele não pode errar, eu não posso errar. Então ele vai lá e erra a questão mais boba. A alternativa lá é para colocar incorreta, ele coloca a correta. Até para fazer a conta de matemática, ele esquece de colocar o resultado. Aí, o que ele queria tirar o 9, ele tira um 6, porque esses erros bobos aí acumularam, acabou abaixando a nota dele. Então, ele vai pegar a prova dele, olha assim, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu errei essas coisas? Eu devia ter estudado mais, devia ter dado o meu melhor, devia ter feito muito mais. E fica nesse ciclo de culpa, remorso. E chega na próxima prova, ele fica com mais medo de errar ainda. Eu não quero errar, eu não vou errar. E depois chega a paranoia, né? Ele fica, se eu errar, se eu formar nossa prova, será que eu vou repetir de ano? Será que todo mundo vai dar risada de mim? E claro, isso daqui é o por dentro de quem tem orgulho, porque o orgulho, como disse lá no texto, como se fosse um véu que a gente esconde as nossas fraquezas, né? Além de não reconhecer, a gente esconde elas. Então, sempre o orgulhoso ele vai tentar arranjar um jeitinho, né? Sempre um caminho, uma rota, para falar que ele não errou. Sempre por fora ele não errou. Então é nessa que a gente cai nos vícios, né? A gente cai nessa parte de sempre usar o dinheiro como uma desculpa, usar bebida, usar drogas como uma desculpa,
usar bens materiais como uma desculpa para esconder esses nossos erros, essa nossa parte fraca. E isso é ruim. Isso é bem ruim. E, falei tanto sobre como funciona o orgulho, mas como que a gente pode resolver isso, né? Primeiramente é a ajuda. A ajuda é uma coisa que ajuda mesmo. Terapia, temos redes públicas, né, tanto privadas quanto públicas. A gente pegar e soltar isso que a gente está sentindo, esses traumas que nós sentimos que geram esse orgulho, e principalmente fé. Tanto a fé religiosa, pode ser pelo catolicismo, pelo espiritismo, qualquer que seja, e principalmente fé em nós mesmos. Acreditar que dias melhores virão, acreditar que a gente vai errar muito, mas que esses erros não podem abalar a gente e que a gente tem que erguer a cabeça e seguir em frente, né? E com isso, a gente vai para a calma da humildade, né? Porque a humildade, ela gera calma. E essa calma, ela gera auto-reconhecimento. Por que o reconhecimento? Porque com o tempo, a gente vai crescendo, a gente vai moldando o nosso ser. A gente vai moldando nossas fraquezas, nossas forças, nossos talentos. E com o tempo também, se a gente não trabalha eles, a gente também perde essa nossa concepção do que a gente erra e acerta. Então, esse auto-reconhecimento é muito importante também, porque ele vai gerar o aprendizado. Como eu disse, se a gente reconhece nossos erros, a gente aprende. Essa parte aqui eu estava errando mesmo, mas eu posso melhorar isso aqui. Vou pegar esse livro, vou estudar mais sobre isso, vou pegar aqui no futebol, vou treinar mais um pouco, vou entrar com mais calma no jogo. E esse aprendizado, ele gera perdão. Não só perdoar aquele que a gente ofendeu no processo, porque no orgulho a gente vai, nessa parte que a gente se esconde, a gente vai até ofende o outro. A gente vai apontar aquilo no outro que a gente quer reconhecer em si mesmo, o que a gente não consegue corrigir em si mesmo. E esse perdão, a gente vai, desculpa, mas não é só isso. É perdão a nós mesmos. Por quê? O que a gente pode ter acontecido de errado pode ser alguma coisa externa. Mas a gente continuar nesse erro, continuar nessa fraqueza, aí já é uma coisa mais nossa, né? Então é um perdão a nós mesmos. A gente olhar para si mesmo e falar, não, eu vou ser uma pessoa melhor, vou largar esses vícios que eu tenho e vou me ajudar. E isso também gera superação. O que antes, por exemplo, no futebol, eu não conseguia dar um chute e chorava porque eu não conseguia dar um chute, agora eu já tô no campeonato, tô ganhando o campeonato. Agora eu cheguei e agora eu realmente estou fazendo por merecer aquilo que eu estou ganhando. Mas eu também não deixo que aquilo me iluda, porque eu posso errar de novo. E dessa vez, quando eu errar, eu vou saber como eu vou ter a rota certa, o caminho certo para eu seguir. E essa superação, ela gera paz de espírito. Agora já tenho a calma, já tenho a minha cabeça pronta para seguir. E é isso. A gente não pode mais. A gente tem que saber a hora que a gente está acertando, a hora que a gente está errando. Não pode se iludir pelas nossas vitórias, né? Como disse aqui no texto, reconhecer que aquele que nos salvou, aquele que tem uma humildade tão grande que colocou acima dos profetas, Jesus, ele não tinha o templo enorme, ele não tinha uma mansão enorme, um microfone enorme assim que ele vai falando para todo mundo. Não, as roupas mais caras, não, ele era simples. Ele chegava, quem podia lá, quem quisesse ouvir o que ele estava falando, ele ouvia. E ele falava o caminho do bem. Ele conduzia e conduz a nós até hoje ao caminho do bem. Então, se a gente quer uma inspiração, um impulso para a gente melhorar, Jesus Cristo, né? E é bem isso. Eu também trouxe para a gente refletir um conto. É um conto
do Leon Tolstói, chama Cerejas e Mujik, para a gente refletir para a nossa semana, para a gente entender essa parte da humildade, da caridade, que começa assim também. O Mujik comprou na feira 6 belas cerejas para repartir com sua mulher e 4 filhos. De volta a casa, entregou a cada um dos rapazes uma cereja, dizendo: quero ver qual de vós saberá melhor utilizá-la. No dia seguinte, ele chamou o filho mais velho e perguntou-lhe: vamos ver, Ivan, o que fizeste com a tua cereja? Então o Ivan responde: comia, pai, e estava excelente, mas eu guardei o caroço para plantá-lo no horto. Quando chegar o tempo, daqui a 2 anos haveremos de ter cerejeira. Muito bem, meu filho, aprovou Mujik. Vejo que és previdente, e isso me agrada em extremo, porque o seu futuro estará assegurado e terás tranquilidade nos teus últimos dias de vida. Em seguida, chamou o segundo filho, o jovem Vanka. Pai, disse ele, eu comi a cereja que me deste e metade que deste à minha mãe. Como os caroços para nada serviam, atirei-os no lixo. O Mujik franziu a testa e disse: não procedeste bem, meu filho. Se tivesse seguido o exemplo do teu irmão, seriam 2 as cerejeiras plantadas no horto, e maior colheita obteríamos quando frutificassem. És imprevidente e guloso, pois ainda ficasse com a metade da fruta que pertencia à sua mãe. Corrige-te esses teus 2 efeitos, que não podem te conduzir ao bom caminho. Sérgio, o terceiro filho, não esperou que seu pai lhe fizesse a pergunta e adiantou-se dizendo: pai, recolhi os caroços que Vanka tirou fora, quebrei-os e comi o que havia dentro deles. E quanto à cereja, eu vendi a Teodoro, que me deu por ela tantos copeques que amanhã poderei comprar na feira 1 dúzia daquelas frutas. Comerei 2 e venderei outras 10, e assim, pouco a pouco, irei aumentando meu capital. Teu modo de proceder não me agrada, disse Mujik com tristeza, porque vejo que és egoísta e avarento. Não te faltará o que comer, mas ai do infeliz do que bater na sua porta em busca de um pedaço de pão. Não é bom atirar as coisas fora e não pensar no futuro, como fez Vanka. Mas pior ainda é pensar apenas em si próprio e vender ao próximo pelo triplo do valor que nos custou absolutamente nada. Tenha cuidado e luta contra essas 2 funestas tendências que exaltarão seu coração. E tu, meu filho, acrescentou o Mujik dizendo ao caçula, o que fizeste com a tua cereja? Pai, Nikita, filho de vossa pobre vizinha, está muito doente, e para aplacar a sede e a febre que lhe causa, eu lhe dei a cereja para comer. Se fiz mal, meu pai, me perdoa. O Sasha, o filho mais novo, se adiantou, já confuso, cabecinha baixa. E o Mujik, com olhos úmidos, ele exclama para o filho, perdoa-te, venha a meus braços, meu filho, pois foste tu, dos 4, que melhor utilizou o meu presente, porque a caridade é a mais linda virtude da terra, a única que consola e agrada o coração. Então, se nós temos muito dinheiro assim, temos muito dinheiro ou temos pouquíssimo, como temos só uma cereja, vamos pensar, né, se a gente tem qual é o nosso lugar, se é realmente só a gente que está precisando mesmo, se é só o dinheiro que importa, o crescimento do capital que importa. E vamos levar esses ensinamentos, essas coisas boas para a nossa vida, né? Eu agradeço pela presença, peço desculpas se ficou um pouco curto também. Eu agradeço mais uma vez por estar aqui em cima pela primeira vez. E é isso. E uma reflexão, eu sei que às vezes a gente vai passar por maus bocados, né? A gente vai tirar nota baixa naquela prova, talvez a gente não seja mais a prioridade do ambiente que a gente está, mas sempre lembrar que o que importa é o nosso amor próprio, é a nossa vontade de aprender mais e mais, é a nossa vontade de sempre melhorar. E também é a nossa vontade de viver, porque a gente tem muita coisa para aprender. A gente tá querendo arranjar o 100%, mas a gente está num planeta que a gente está querendo, a gente não conseguiu atingir os 50 ainda. Então, vamos ter mais calma no nosso dia, vamos ser melhores e vamos ter fé. É isso, e agora nesse momento eu convido todos a fecharem os olhos
Vamos agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui, estamos aprendendo, estamos escutando boas palavras. Vamos pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas ofensas, que nós sabemos o quanto a gente quer melhorar, mas a gente precisa de um impulso, então que esse impulso seja o nosso coração. Vamos pedir pelas pessoas que estão precisando mais que a gente, as pessoas que estão passando por muita dificuldade. Vamos pedir também por nós, para que nossa vida, nossa semana, nosso dia, nosso segundo seja melhor do que o passado. E vamos ter fé que o nosso futuro será muito melhor. Vamos agradecer também a Jesus por mais um dia de possibilidade de estarmos presentes, mais um dia que a gente está ouvindo uma palavra boa, porque nada é por acaso. E vamos agradecer e ter fé. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agora é a hora das perguntas. 50 perguntas, cada um pode fazer para ele. Gente, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é semente, fruto da evangelização infantil, da evangelização dos jovens, porque os trabalhadores que fazem isso são os semeadores da casa. O Eduardo está pedindo falar no microfone. Então, isso aqui é fruto da evangelização infantil, da evangelização dos jovens. É a continuação da casa, continuação do movimento espírita. E os trabalhadores que fazem isso,